Vamos começar então com o nosso assunto de reabsorções radiculares. É muito importante para a endodontia. O endodontista é o profissional gabaritado, é o profissional que deve atender os casos de reabsorção no consultório. As alternativas de tratamento mudaram muito nos últimos anos. Hoje, com o advento da tomografia, dos biocerâmicos, do ultrassom, do microscópio, nós temos um tratamento das reabsorções muito mais efetivo e com um prognóstico muito melhor do que nós tínhamos antigamente. Portanto, cada vez mais nós conseguimos resolver casos de reabsorção que antes nós não conseguíamos por falta de tecnologia suficiente, por falta de materiais. Vamos lá. Nós vamos fazer uma introdução, então, do assunto de reabsorções. Nós temos diversos livros na literatura que tratam desse assunto. Então, para quem quer estudar, aí nós temos uma vasta bibliografia, inclusive na internet. E para a gente entender, para a gente estudar melhor a reabsorção, nós precisamos entender primeiro o básico da periodontia, né? O que corresponde a um ligamento periodontal normal. A gente precisa primeiro entender a normalidade para depois entender a patologia, né? Então, o ligamento periodontal, só relembrando aí a periodontia, ele é composto das fibras de Sharpey. 50% do ligamento periodontal, do volume do ligamento periodontal, é composto por vasos sanguíneos, sendo que 88% são vênulas e 12% capilares. Isto dá ao ligamento periodontal uma característica muito importante, porque todo tecido bem vascularizado é um tecido que tem uma alta capacidade de regeneração e de reparação. Então, isso é muito importante para que a gente entenda o porquê de algumas situações, de algumas lesões do ligamento periodontal se recuperarem tão bem. Além do ligamento periodontal, o ligamento periodontal também tem as células do ligamento, né? As células básicas do ligamento periodontal, sendo que a maioria delas são os fibroblastos. Então, o que ocorre quando acontece uma lesão do ligamento periodontal? Também é importante entender esse processo, o processo de reparação, para que a gente possa entender melhor depois os processos de reabsorção. Normalmente, o ligamento periodontal se recupera de uma lesão, de um rompimento, seja na sua porção média, quando há o rompimento entre as fibras de Sharpey, seja na sua porção óssea que está em contato com o osso, ou seja na sua porção cementária. O que vai ocorrer, o que normalmente deve ocorrer, se todas as condições forem favoráveis, é a reparação do ligamento periodontal. Vai haver, então, o rompimento e seguido de uma interposição após um processo inflamatório agudo e crônico, de um tecido reparador e depois a formação de um novo tecido, de uma cicatrização e do reparo. Então é isso que acontece normalmente num ligamento periodontal quando há uma lesão. Como esse ligamento, como esse tecido é altamente vascularizado, nós esperamos uma reparação, nós esperamos então a cura. Então normalmente é isso que acontece. Ocorre que, quando não há esta reparação, quando nós temos uma lesão no ligamento periodontal em que não há uma reparação normal, nós podemos ter, então, a reabsorção radicular. A reabsorção radicular, então, é quando não ocorre essa reparação. É quando nós temos, então, uma lesão maior por uma falta de proteção no sistema normal de proteção do cemento, e é isso que nós vamos começar a estudar agora, como é que ocorre então o processo de reabsorção. Basicamente, as reabsorções radiculares ocorrem em 7 a 10% da população em geral.
Isso segundo o professor Consolar, que é uma das maiores referências, é uma referência que nós utilizamos na nossa aula, nos nossos materiais, nas nossas aulas. 7 a 10%, então, da população em geral é acometida por algum tipo de reabsorção. E 10% dos pacientes em tratamento ortodôntico. Outra frase interessante do professor Consolar, que na análise radiográfica dos dentes permanentes humanos, encontramos pelo menos algum dente com algum grau de reabsorção. Se a reabsorção é tão comum, por que ela não é tão diagnosticada? Então, o que ocorre é que nós não fazemos o exame correto. Normalmente, o cirurgião dentista não faz todos os exames necessários. Por exemplo, um tratamento ortodôntico, o professor Consolar indica que seja realizado um levantamento periapical de todos os pacientes que passarão por um tratamento endodôntico. Então, o que costuma acontecer é que essas lesões existem, pré-existem, mas não são bem diagnosticadas por falta de um exame correto. Então, na verdade, as reabsorções existem, mas nós é que não encontramos, nós não temos o preparo nem os exames necessários para encontrar essas reabsorções. Para nós entendermos o mecanismo da reabsorção radicular, nós precisamos entender o mecanismo primeiro de proteção radicular, proteção do cemento, que impede a reabsorção, e o mecanismo de agressão. No mecanismo de proteção, nós temos algumas estruturas celulares muito importantes. A mais importante delas é o cementoblasto. Os cementoblastos, eles não são sensíveis às tempestades bioquímicas que acontecem quando há um processo inflamatório. Por exemplo, no caso de uma movimentação ortodôntica. A movimentação ortodôntica provoca uma inflamação aguda ao ataque dos osteoclastos ao osso, mas não há o ataque dos osteoclastos à dentina. E por que isso acontece? Isso acontece porque o cemento ele é protegido pelos cementoblastos, e além desta proteção, nós temos a proteção dos restos epiteliais de Malassez, que também formam uma espécie de uma rede celular em volta da raiz, protegendo então a superfície radicular, fazendo uma barreira física contra traumas. Então, a primeira célula, a mais importante, a célula de proteção, é o cementoblasto. O cementoblasto, ele age como uma barreira na superfície radicular, é a última barreira, é a última superfície celular depois do cemento. Os cementoblastos, então, eles fazem essa proteção. Além disso, nós temos os restos epiteliais de Malassez, como nós falamos, que fazem, então, essa rede de proteção contra traumas. Eles impedem que haja um contato maior com a superfície radicular. Então, nós podemos ver aqui nas lâminas, a posição dos restos epiteliais de Malassez, a proteção dos cementoblastos, a rede de cementoblastos que ficam externamente ao cemento. Os cementoblastos fazem essa proteção, então, aos cementócitos e impedem que haja, então, o ataque dos osteoclastos. Também, para nós entendermos o mecanismo de reabsorção, nós precisamos também entender o mecanismo de agressão. Então, qual é o principal fator aí do mecanismo de agressão? É o osteoclasto. O osteoclasto é uma célula que é ativada quando há um processo inflamatório na região óssea, na região periapical, na região radicular. Ele é a célula responsável pela
lise óssea quando há um processo inflamatório, infeccioso, e ele também é responsável pela lise, pela reabsorção óssea quando há um tratamento ortodôntico. Então, o osteoclasto ele vai agir tanto no osso quanto na dentina e no cemento, se não houver proteção. E aqui nós podemos ver, então, um osteoclasto, um ataque de osteoclastos a uma superfície óssea. Então, os cementoblastos, como a gente falou, que fazem a proteção, eles fazem uma barreira física ao ataque dos cementoblastos. Os cementoblastos fazem uma barreira muito sólida e que impede o ataque dos osteoclastos. Quando há um processo inflamatório, há então presença de células de defesa e também dos osteoclastos que fazem a reabsorção. Como o cemento está protegido, não há a reabsorção tanto do cemento quanto da dentina. Ocorre que, por que acontece então a reabsorção se há esse mecanismo de proteção? O problema é que, às vezes, pode haver uma falha nessa proteção. E por que ocorre essa falha? Por que ocorre essa falha de proteção? Porque há uma agressão física. Fisicamente, pode ser por uma força ortodôntica maior do que o suportado pela região, por um trauma agudo, até mesmo por um trauma crônico, pode haver a destruição dessa camada de proteção, essa camada de cementoblastos. E então aí vai acontecer naquela superfície danificada a agressão, vai haver a ação do osteoclasto após então essa destruição. Então é por isso que ocorre então a reabsorção. Nós vemos aí nessa lâmina do professor Rapassalo que há então uma lâmina de microscopia por varredura, a ação generalizada dos osteoclastos numa superfície dentinária, o que nós chamamos de lacunas de Hallschip. E agora nós vamos passar para o diagnóstico das reabsorções radiculares. É fundamental que um profissional da endodontia saiba fazer o correto diagnóstico das reabsorções, porque desse diagnóstico depende um tratamento correto. É muito frequente a gente ver algum tratamento incompleto ou incorreto pela falha no diagnóstico inicial. Então, vamos começar primeiro com como nós fazemos, como é que nós procuramos um paciente, como é que na anamnese nós podemos desconfiar de um paciente que tenha uma reabsorção. Qual é o paciente na anamnese que nós podemos detectar então? Algumas situações nós podemos ver na anamnese, procurar na anamnese. Então, por exemplo, um histórico de trauma, algum paciente que tenha algum histórico de trauma anterior, talvez há muitos anos antes, mesmo assim a gente pode procurar nesses pacientes indícios de algum tipo de reabsorção. Traumas dentários, pacientes que sofreram traumas dentários anteriores também, há uma grande chance, uma chance considerável de haver alguma reabsorção. Pacientes que estão passando por tratamento ortodôntico, o tratamento ortodôntico pode levar a um tipo de reabsorção superficial, então o acompanhamento desses pacientes tem que ser mais especial, principalmente o acompanhamento radiográfico. Pacientes que fazem esportes de todos os tipos, principalmente os pacientes que fazem esporte sem protetor, atletas, esses pacientes também têm que ser acompanhados de uma maneira mais efetiva. Pacientes que passaram por cirurgias odontológicas bucais extensas, eu tenho alguns casos acompanhados, realmente pode acontecer de haver alguma lesão à superfície dos cementoblastos, dos restos epiteliais de Malacês, e a gente ter então uma lesão reabsortiva.
Pacientes que passaram por intubação também é comum. Infelizmente, a intubação pode levar a algum trauma dental, levando futuramente a uma reabsorção. Pacientes que com traumas oclusais diversos, os traumas oclusais também podem causar algum tipo de reabsorção, do tipo principalmente superficial, mas também outros tipos de reabsorção. Então a gente tem que estar alerta a pacientes com traumas oclusais diversos. Pacientes com hábitos deletérios, roer unha, roer lápis, caneta, todos esses tipos de hábitos podem levar a uma reabsorção. Pacientes que tocam instrumentos musicais de sopro, principalmente de sopro, que usam a boca. Eu já tive 2 pacientes que eu acompanhei com reabsorções, a princípio, inexplicáveis, e que a gente descobriu que a causa era a utilização do instrumento musical. Isso pode levar a um trauma seguido, um trauma de pouca monta e de longo tempo. Isso pode levar também a um dano na estrutura radicular, a um dano na proteção dos cementos e dos restos epiteliais de maciez. Pacientes que usam a boca, os dentes, como um instrumento de trabalho, seja para segurar um preguinho, seja para segurar uma agulha de costura, para segurar um objeto qualquer, esses pacientes também são passíveis de reabsorções. E no exame clínico, o que nós vamos procurar? Quais são as condições comuns no exame clínico que podem nos levar a desconfiar de uma reabsorção? Então, dentes com má oclusão, principalmente a má oclusão de classe 2, tipo 2, né, são as protrusões, com fechamento insuficiente dos lábios, com falta de proteção dos dentes superiores pelos dentes inferiores, infraoclusões. Então, dentes em infraoclusão a gente tem que ficar de olho, porque pode ser o indício, o sinal clínico de uma anquilose. Coroas escurecidas, vários tipos de reabsorções estão ligadas à coroa escurecida. Atrição, abrasão, apertamento, todo esse tipo de hábito pode levar também a reabsorções pelo dano à estrutura de proteção. Recessão gengival em V também é um indício que nós podemos procurar. Lesão cervical não cariosa, também as lesões cervicais não cariosas são indícios de alterações pulpares, de alterações na superfície radicular. Então, existem vários problemas que podem estar presentes em pacientes com lesão cervical não cariosa, porque, na verdade, essas lesões são originadas de problemas oclusais. Gengiva inflamada, bolsas, também pode ser um indício de uma reabsorção. Coroas escuras, coroas róseas, tudo isso então a gente pode procurar no exame clínico, que pode ser um indício de uma reabsorção radicular. E no exame radiográfico, o que procuraremos então no exame radiográfico? Temos vários indícios também. É importante que um bom profissional entenda que o diagnóstico inicial de uma reabsorção radicular, ela vem da anamnese, do histórico, do exame clínico e do exame radiográfico. Hoje a gente tem visto muitos profissionais delegarem à tomografia, ao radiologista, o diagnóstico das reabsorções. É lógico que a tomografia é fundamental, não se faz um tratamento de uma reabsorção hoje em dia sem uma tomografia. Porém, o diagnóstico inicial deve vir do exame clínico e do exame radiográfico. E o exame radiográfico, no caso das reabsorções, tem uma importância muito maior do que a endodontia básica, porque é nele que nós vamos definir as lesões, as imagens básicas das lesões aparecem no exame radiográfico, principalmente no exame radiográfico periapical.
Então é fundamental que a gente se atenha ao exame radiográfico. Durante a aula nós vamos falar de todas as situações radiográficas, então nós não vamos falar agora, vamos deixar para falar quando for falar de cada reabsorção em específico. Vamos falar um pouquinho agora de classificação das reabsorções. Nós temos algumas classificações das reabsorções radiculares e elas nos ajudam a entender um pouco melhor sobre as causas, sobre os tipos. Então, nós vamos aí apresentar 3 tipos de classificação. Uma é a classificação baseada na causa, a outra é uma classificação geral do professor Consolaro e depois a classificação que nós vamos usar para o resto da aula, que é a classificação do professor Andreassen. Então, vamos primeiro na classificação baseada na causa, a classificação do professor Svifus, e que ajuda a gente a entender por que acontecem as reabsorções radiculares. Então, a primeira causa da reabsorção radicular é a infecção pulpar. Ocorre uma infecção pulpar, esta infecção provoca um processo inflamatório no tecido periodontal, este processo inflamatório atrai a ação dos osteoclastos em áreas sem proteção e aí acontece a reabsorção radicular. Um exemplo de uma reabsorção radicular por infecção pulpar é a reabsorção radicular externa. Então aqui a gente vê a ação dos osteoclastos motivada por uma inflamação causada pelos micro-organismos que estão no canal radicular. Um exemplo, então, é a reabsorção externa inflamatória, segundo a classificação do professor Andreassen. Esta é um exemplo, então, de uma reabsorção radicular causada por infecção pulpar. Outra causa das reabsorções é a infecção periodontal. Então, ocorre um processo inflamatório periodontal. Há uma falta de proteção, então, por alguma lesão do cemento, e aí, então, a ação dos osteoclastos nesse cemento e na dentina. Então, essa causa é a infecção periodontal. Um exemplo de infecção, de reabsorção por infecção periodontal, é a reabsorção cervical inflamatória, segundo a classificação do professor Andreassen. Outra causa de reabsorções é a inflamação pulpar. Então, a pulpa viva, inflamada, atrai a vinda dos osteoclastos que agem na superfície interna radicular. Então, a reabsorção causada por uma inflamação pulpar é a reabsorção interna, reabsorção inflamatória interna. Outra causa comum também das reabsorções é a movimentação ortodôntica. Então, ocorre a movimentação ortodôntica, provoca na região óssea, na região apical, na região radicular, um processo inflamatório que é normal do tratamento ortodôntico, só que em áreas em que haja já uma falha na proteção por alguma lesão prévia, há a ação dos osteoclastos, causando então a reabsorção do tipo superficial, segundo a classificação do professor Andreassen. Outra causa das reabsorções é a impacção, a impacção dental ou tumores. A força física de um tumor ou de um dente impactado destrói a proteção do cemento, abre espaço, então, para a ação dos osteoclastos e aí vai ocorrer, então, a reabsorção. Então, aqui nós temos aqui um exemplo de um dente num canino impactado, causando a reabsorção. Outro tipo baseado na causa é a substituição ou anquilose. A anquilose ou substituição, nós vamos ver durante o curso, é uma causa de reabsorção separada das demais, porque ela é uma reabsorção com características muito diferentes das outras reabsorções. Então, a anquilose é uma reabsorção, então, causada por substituição. Ocorre a substituição da dentina e do cemento por tecido ósseo.
Outra classificação é a classificação do professor Consolaro, baseada em outros critérios variados. E o professor Consolaro classifica as reabsorções, primeiro, pela natureza do processo. Uma reabsorção ela pode ser fisiológica ou patológica. Então, a reabsorção não é necessariamente danosa. O processo de reabsorção dos dentes descidos é um processo de reabsorção fisiológica, normal, que acontece em todos nós. E quando há, então, um agente patológico, aí nós temos realmente a reabsorção que nós nos referimos e que nós tratamos, que é a reabsorção patológica. Outra classificação do professor Consolaro é de acordo com a superfície afetada. Uma reabsorção pode ser interna, se atingir a superfície interna, ela pode ser uma reabsorção externa, quando atingir a superfície externa da raiz, e ela pode ser mista, ou atingindo ambas as superfícies, normalmente são as reabsorções mais avançadas. Outra classificação do professor Consolaro é de acordo com a fase de evolução. Uma reabsorção pode ser ativa, pode ser paralisada, pode ser reparada. Então, aqui nós temos uma reabsorção dita ativa. Está havendo a ação dos osteoclastos em meio a uma infecção endodôntica. Aqui também nós temos uma reabsorção paralisada. É uma reabsorção que foi removida a causa e esse processo parou de acontecer. E nós temos também uma reabsorção reparada. Nós podemos observar nesse caso que há uma imagem muito marcada de tecido periodontal na região radicular, de laminadura. Então, portanto, a causa desta reabsorção já foi removida há algum tempo e essa reabsorção já foi reparada. Então, nós vemos aqui diversas lâminas mostrando as reabsorções na fase ativa, na fase paralisada, onde nós não vemos mais a ação dos osteoclastos, e na fase reparada, onde nós podemos ver já um tecido reparador cobrindo a região cementária. Segundo o professor Consolaro, também nós temos a reabsorção pode ser de acordo com a região afetada. Então, ela pode ser coronária, se acontecer na região da coroa. Ela pode ser cervical, pode ser lateral e pode ser apical. Então, essas são as classificações de acordo com a localização desta reabsorção. Outro critério é pelo número de dentes. Ela pode ser uma reabsorção simples, se acometer somente um dente. Normalmente as reabsorções simples são as reabsorções inflamatórias que têm causas como inflamação pulpar, infecção periodontal, inflamação por infecção endodôntica. Então a gente pode ter aí essas lesões únicas, chamadas de reabsorções simples. E nós temos também reabsorções múltiplas. As reabsorções múltiplas normalmente são de causas ortodônticas ou oclusais. Outra classificação do professor Andreassen é de acordo com a natureza daquele processo, se a reabsorção é inflamatória ou é por substituição. Então, quase todas as reabsorções, a externa, a interna, a superficial, são reabsorções inflamatórias. O processo que levou a essa reabsorção é a ação de um clasto, dos clastos, que vem de um processo inflamatório. E a outra natureza de reabsorção é por substituição. É quando há a substituição do tecido dentinário e cementário por um tecido ósseo. Aí não ocorre a presença dos osteoclastos, há um processo de reabsorção totalmente diferente e ainda muito pouco explicado pela ciência.
Agora nós vamos falar da classificação de Andreassen e com ela nós vamos falar dos traumas, dos seus tratamentos. A partir de agora, toda vez que nós nos referimos às reabsorções, vamos utilizar então esta classificação, a classificação do professor Andreassen. Como é que ele classifica as reabsorções? De superfície, inflamatória, e a inflamatória pode ser dividida em externa, interna e cervical, e por substituição. Como nós já vimos, já falamos, a reabsorção por substituição é sempre uma reabsorção estudada em separado das demais pela diferença entre elas. Então, a primeira reabsorção que nós vamos falar é a reabsorção de superfície. A reabsorção de superfície, ela tem como causas, na verdade, a movimentação ortodôntica. Essa é a mais comum. A gente vê muita reabsorção de superfície por movimentação ortodôntica, mas nós também temos como causa a impacção de um dente incluso, um tumor, a impacção causada por um tumor e a força oclusal, o trauma oclusal como causador, então. E as características clínicas, no exame clínico, o que nós podemos ver de uma reabsorção de superfície? É muito difícil fazer o diagnóstico clínico. Nós não temos um aspecto clínico em especial, não há alteração de coloração. No exame clínico, nos testes de vitalidades, nos testes térmicos, também não costuma haver nenhuma alteração, teste de percussão, teste de palpação, não há nenhum teste que nós podemos detectar uma reabsorção de superfície. Portanto, o diagnóstico é principalmente radiográfico, né? Então, nós não temos nada assim que possa nos levar clinicamente. Agora, o aspecto radiográfico é fundamental. O que nós vamos observar no aspecto radiográfico? Uma imagem regular de reabsorção normalmente e principalmente sem qualquer destruição óssea, sem qualquer imagem radiolúcida radicular. Essa é a principal imagem. Nós temos também, é muito comum, a presença dessa reabsorção em vários dentes, então costuma ser uma reabsorção múltipla. Então essa é a característica principal dessas reabsorções. Nós podemos ver aí que é uma característica comum a todas as imagens que nós estamos vendo, não haver uma destruição óssea e a gente consegue ver uma imagem bem regular. Lembrando, além disso, nós vamos ter situação clínica normal com resultados de teste térmico normais e aspecto desse dente também normal. Histologicamente, aí a gente pode ver então uma lâmina com a ocorrência do ataque dos osteoclastos e após removida a causa, a inflamação cessa e esses osteoclastos vão embora e então ocorre o reparo. Aí alguns casos clínicos, então nós temos aí um caso de uma reabsorção generalizada dos dentes anteriores em paciente sob tratamento ortodôntico. Nós podemos ver aí a característica muito comum, como a gente já falou, de não haver nenhuma reabsorção óssea, de a gente ter uma imagem regular, paciente com teste térmico positivo, normal para todos os dentes. Aqui nós temos um outro caso muito parecido também, uma reabsorção extensa das superfícies radiculares, também com resultado positivo dos testes térmicos e nenhuma lise óssea. Esse caso também abrange também os dentes posteriores, é o mesmo caso. Aqui nós temos um outro caso, e aí dá para ver muito bem como a panorâmica não é um exame muito bom para a ortodontia, para o exame dentário. A panorâmica é um exame feito para a boca, para a posição dental, para ver alguma lesão maior, mas para o exame dos dentes, a panorâmica não é um exame ideal. Então, é muito indicado para a ortodontia que os controles radiográficos sejam feitos
por meio de uma radiografia periapical. Mais um caso acometendo dentes superiores e dentes inferiores, também teste positivo. Outro caso também, os casos são muito parecidos, né? São muito comuns. Aqui nós já temos um caso de reabsorção de superfície um pouco diferente. A reabsorção foi causada pela impacção da coroa dos caninos sobre a superfície radicular lateral distal dos incisivos superiores. E quando esses dentes saíram da posição de causar esse processo inflamatório e essa reabsorção foi reparada, foi muito bem reparada, a gente consegue observar nas superfícies distais dos laterais a presença de tecido periodontal e a presença de lâmina dura. Então é uma reabsorção reparada. Aqui nós vemos um outro caso clínico de um dente molar, também conseguimos ver uma certa reabsorção do pré-molar, de um paciente que não foi submetido ao tratamento ortodôntico, portanto a causa provável aí é um desequilíbrio oclusal. Esse desequilíbrio causou uma destruição, uma força maior e uma destruição na superfície de proteção que a gente já conversou, e isso abriu espaço para a ação dos osteoclastos. Aqui nós podemos ver também um outro caso de um paciente não submetido ao tratamento ortodôntico, também com reabsorções superficiais em pré-molares. Um outro caso de reabsorção de superfície ocorrida por ação física de um ameloblastoma. Então a lesão ela vai causando, pela força física dessa lesão, ela causa a destruição da camada de proteção radicular e aí abre espaço, então, como tem aí um processo inflamatório, para a ação dos osteoclastos. Em relação ao tratamento da reabsorção de superfície, tratamento costuma ser a suspensão da causa. Como não há nenhum processo infeccioso, a simples suspensão da causa faz com que haja a suspensão do processo inflamatório. E com a suspensão do processo inflamatório, não há mais a vinda dos osteoclastos. Então o processo para e ocorre a reparação. Nós vamos começar a falar das reabsorções inflamatórias, segundo a classificação do professor Andreassen, e elas estão divididas em externa, interna e cervical. Então, primeiro nós vamos falar da reabsorção externa inflamatória. Quais são as causas da reabsorção externa inflamatória? Basicamente, a causa é uma infecção endodôntica. Há uma infecção endodôntica que causa uma reabsorção pela ação dos osteoclastos. Mas por que ocorre? A infecção causa uma inflamação periodontal. E aí, essa inflamação periodontal, como é um tecido altamente vascularizado, há uma inflamação vigorosa e há, então, a vinda dos osteoclastos. Por isso ocorre, então, esta reabsorção. Quais são as características clínicas? Como a reabsorção inflamatória externa ocorre ligada a uma infecção endodôntica, qualquer característica clínica que seja compatível com uma infecção endodôntica pode ser uma causa. Portanto, dente escurecido, que não responde ao teste térmico, teste de percussão positivo, teste de palpação positivo, fístula, inflamação gengival de um abscesso, todos esses aspectos de uma infecção endodôntica, como a necrose pulpar, podem estar presentes num caso de reabsorção. De novo, o diagnóstico é principalmente radiográfico. A gente tem, então, diversos aspectos clínicos. Principalmente, a gente tem que ter diagnosticado um dente com necrose pulpar. Agora, o diagnóstico mesmo, como a gente já falou, vem do aspecto radiográfico.
Qual é o aspecto radiográfico principal de uma reabsorção externa? Nós temos a imagem irregular de destruição da dentina e nós temos também a imagem de radiolúcida óssea. Então, são imagens irregulares com a presença de radiolucidez. Aqui nós vemos uma outra reabsorção, uma reabsorção também externa, em que nós vemos bem marcado aí as imagens que nós já falamos. Nós temos aí uma imagem irregular de destruição da dentina, do cemento. Nós temos também imagem de reabsorção óssea. Então, essas imagens ligadas a um diagnóstico de necrose pulpar nos levam seguramente a uma definição do diagnóstico por reabsorção externa inflamatória. Mais um caso em que nós observamos, então, a lise óssea. A gente observa também uma imagem irregular de destruição da dentina, ligado também a um diagnóstico de necrose pulpar. Mais um outro caso de um dente tratado endodonticamente, nós observamos aí então a lise óssea, nós observamos a imagem irregular, então todos os aspectos que nós já falamos. Mais um caso, um molar, também tratamento endodôntico realizado, parcialmente realizado. Nós observamos aí também a lise óssea e as imagens irregulares radiculares. Tomografia é um excelente recurso auxiliar, praticamente obrigatório no caso das reabsorções. A gente consegue definir melhor a posição da lesão, a posição tridimensional da lesão. A gente, com a tomografia, vai fazer uma definição do tratamento muito melhor, a gente vai prever um tratamento de maneira melhor, prever os materiais, prever o tipo de acesso, prever a complementação possível cirúrgica ou não. Então, é muito importante, é praticamente obrigatório uma tomografia nos casos de reabsorção atualmente. Aqui nós temos uma reabsorção externa causada por um dens invaginatus. Então, na histologia, nós podemos ver aí que nas lâminas a ação dos osteoclastos na região da dentina. E qual é o tratamento para a reabsorção externa? Tratamento, como a causa é uma infecção endodôntica, o tratamento é a descontaminação. Se nós removermos a contaminação por micro-organismos endodôntica, nós vamos resolver o caso, não vai mais haver um processo inflamatório e não vai mais haver a vinda dos osteoclastos. Então, basicamente é o tratamento endodôntico, ou o retratamento, se for o caso, ou até mesmo, em alguns casos, a cirurgia paraendodôntica. Mas, basicamente, o tratamento endodôntico ou o retratamento endodôntico resolvem a grande maioria dos casos de reabsorção externa inflamatória. Então, aqui nós temos um caso, de um dente com reabsorção externa, além disso, uma calcificação radicular, provavelmente um dente acometido por trauma. Nós vimos aí, há 10 anos ocorreu o trauma, uma coroa escurecida. Na tomografia nós podemos ver melhor as extensões da lesão, tentar encontrar o canal, para ver se a gente pode ou não encontrar o canal. E foi feito então um tratamento endodôntico muito simples. A gente conseguiu encontrar o canal, fez a descontaminação. Eu gosto nesses casos de fazer no mínimo uma medicação com hidróxido de cálcio ou com medicação biocerâmica, no caso o Biocetemp, e então depois realizar a obturação numa segunda sessão. Aqui nós vemos um outro caso do colega do professor Hugo Bastos, em que há uma reabsorção de grandes dimensões, uma reabsorção externa, em que foi feita então a descontaminação, a medicação com hidróxido de cálcio e
posteriormente a obturação com MTA. E aí o acompanhamento de 3 anos, a gente vê uma reparação muito boa, principalmente em contato com o MTA, a gente vê que o tratamento de grande qualidade, de muito sucesso. Mais um caso de tratamento endodôntico, uma reabsorção de grandes dimensões. Então, nós temos aí reabsorções generalizadas nos dentes anteriores, em que então foi feita a descontaminação, a medicação e, posteriormente, a obturação com cimento Bioseciller. Mais um caso de uma reabsorção simples de um dente molar, causada também por infecção endodôntica, uma reabsorção externa, inflamatória, e foi feita então a descontaminação, o preparo endodôntico, a medicação com hidróxido de cálcio durante 1 mês e a posterior obturação. Então, são casos que não são tão difíceis, a gente há um pouco de dificuldade talvez na obturação, mas a gente costuma utilizar, quando há uma dificuldade no travamento, plugs apicais, sempre cimentos biocerâmicos. Então, com esses materiais, com esses recursos, hoje um tratamento desse tipo é um tratamento relativamente simples de execução e com excelente prognóstico. Mais um caso de retratamento, então um paciente com abscesso periapical agudo, um tratamento endodôntico parcialmente realizado. Então foi realizada a abertura, um dente escurecido, né, com uma prótese. Foi realizada a abertura, um dente com um abscesso agudo muito grande. O paciente tinha muita dor, então a gente fez a drenagem, fez a medicação, 1 mês com Biosetemp e a posterior obturação. E nós temos então aí também o acompanhamento de 6 meses com as remissões dos sinais e dos sintomas. Mais um caso de retratamento endodôntico de um dente com uma reabsorção apical e uma perfuração radicular lateral também. Então, nós fizemos aí a descontaminação desse dente, esse dente inclusive tinha uma fístula. Fizemos então toda a descontaminação, aplicação de laser, medicação 1 mês com Biosetemp e posterior obturação. Agora nós vamos falar da reabsorção interna inflamatória. A reabsorção interna inflamatória, segundo a classificação do professor Andreasen, tem como causa a inflamação pulpar. Há uma polpa inflamada, uma inflamação crônica, não é uma inflamação pulpar crônica, e com essa inflamação há a vinda dos osteoclastos que fazem a reabsorção radicular internamente. Então a causa principal é uma inflamação pulpar. Características clínicas básicas, então, de uma reabsorção interna inflamatória. Às vezes é muito difícil o diagnóstico, às vezes nós não temos nenhuma característica. Uma característica que quase sempre nós conseguimos detectar a inflamação pulpar, mesmo que essa inflamação seja silenciosa, esse paciente não esteja com dor. Ao teste térmico, o paciente costuma reclamar de dor, a gente costuma ter uma resposta mais exacerbada ao teste térmico. Nós podemos ter um certo escurecimento da coroa, uma coroa um pouco mais roseada, mais escurecida, dependendo do limite da lesão e do tamanho da lesão, mas às vezes os diagnósticos são difíceis, clinicamente a gente não tem nenhum aspecto clínico. Então, às vezes, nada faz com que a gente possa dizer que tem uma reabsorção interna. Aqui nesse caso nós conseguimos ver levemente no dente 11 uma descoloração, uma mancha rosada, numa lesão que já tem a posição um pouquinho mais para cervical. E de novo, o diagnóstico dessas lesões é radiográfico, né? Então o aspecto radiográfico é que é fundamental. Nós vamos ver então internamente uma imagem normalmente regular
que envolve o canal radicular, a gente consegue observar a lesão, mas não consegue observar o canal dentro desta imagem. Essa é a principal característica, então. Então, nós observamos aí, olha, esta imagem no lateral, no incisivo lateral, uma imagem bem regular, e nós não conseguimos observar o canal radicular no interior. Nesse caso, há uma mortificação pulpar, e nós falamos que a causa é uma inflamação. Acontece que, em muitos casos, como a inflamação pulpar crônica é irreversível, o caso evolui para uma necrose, então nós observamos os aspectos clínicos de uma necrose. Mas essa lesão já foi estacionada, ela parou de crescer, ela parou de aumentar quando houve a necrose pulpar. Aqui nós vemos uma reabsorção interna na raiz distal de um molar inferior, também é comum acontecer. E como é que nós fazemos então um diagnóstico diferencial entre reabsorção externa ou interna? Uma maneira é observar, como nós já falamos, se a gente consegue observar o canal dentro da lesão. Se a gente consegue observar o canal dentro da lesão, pode ser que nós tenhamos uma reabsorção externa ou uma reabsorção cervical. Agora, quando a gente não consegue observar, provavelmente trata-se de uma reabsorção interna. Outra maneira também de nós observarmos, de nós notarmos, é fazendo a técnica de Clark, fazendo a modificação da angulação horizontal. Se a lesão não se movimentar em relação ao canal radicular, significa que provavelmente teremos uma lesão no canal radicular, então não é uma reabsorção interna. Então aqui nós podemos ver uma reabsorção externa que, quando a gente modifica a angulação, a lesão muda de posição. Ela sai da mesial para a distal, portanto, provavelmente uma lesão externa na posição palatina da raiz. Agora, nesse outro caso, nós temos então a reabsorção interna. Nós modificamos a angulação, porém a posição desta lesão, dessa imagem, em relação à superfície radicular, ela não muda. Tomografia também é fundamental para o diagnóstico. Nós temos que fazer esse exame, fazer a tomografia, para que a gente possa definir os limites da lesão, se esta lesão já atingiu a região periodontal, para fazer um planejamento melhor. Então, a tomografia também praticamente obrigatória para os tratamentos de reabsorção interna. Outro motivo para a reabsorção interna requerer uma tomografia é que nós precisamos fazer também a odontometria, medir as áreas que nós vamos colocar o material, as áreas que nós vamos colocar a gutapecha, as áreas que nós vamos colocar o biocerâmico. Portanto, a tomografia é fundamental. Histologicamente, nós vamos observar aí na lâmina a ação dos osteoclastos na dentina internamente à raiz e um tecido pulpar inflamado. Não haveria como haver essa lesão se nós não tivéssemos um tecido pulpar inflamado. Tratamento para reabsorção interna inflamatória. Basicamente é o tratamento endodôntico. Como a causa é uma inflamação, se nós removermos a polpa, esta lesão vai parar e nós vamos então preencher, selar essa região internamente e aí o caso está resolvido. Então, basicamente como é a técnica? Nós temos a reabsorção, vamos fazer o preparo, a descontaminação. É importante que a descontaminação e o preparo, e principalmente a irrigação, sejam muito vigorosos, porque a gente precisa limpar bem a região interna. Nós vamos medicar com uma medicação biocerâmica ou com hidróxido de cálcio, para que esse hidróxido de cálcio ajude na remoção dessa polpa, e vamos selar na primeira sessão. Na segunda sessão nós vamos remover toda essa medicação, vamos obturar com gutapecha normalmente até a área da lesão, vamos então secar a lesão e preenchê-la com biocerâmico, com cimento biocerâmico. Então depois fazer o selamento. Então é assim que nós fazemos então a
o tratamento de uma reabsorção interna inflamatória. Nós usamos a tomografia, fazemos a medição então, definimos calcadores com os comprimentos necessários para esse tratamento e aí nós vamos então fazer a obturação até a região da lesão e depois a obturação com cimento e o preenchimento do restante do canal ou com o próprio cimento biocerâmico, ou com resina, ou com gutapercha, dependendo da situação. Então, aqui um caso de uma reabsorção do Dr. Marcel Caetano, de um tratamento endodôntico de uma reabsorção interna, em que houve, então, aí na tomografia a gente vê bem a lesão. Veja como é importante a tomografia, ainda mais num dente posterior que tem muita sobreposição, a gente não consegue enxergar nada. A tomografia definiu perfeitamente aí a lesão. O dente foi então instrumentado, foi uma irrigação muito bem realizada, um tratamento muito bem conduzido pelo colega e aí um acompanhamento de 6 meses, obturação com cimento biocerâmico. Um outro caso de reabsorção interna, resolvido aí pelos nossos alunos, o paciente tinha dor, um escurecimento do dente 11, uma dor, e aí uma dor característica de uma pulpite, tecido periodontal sadio foi feito, é sempre importante fazer uma sondagem periodontal muito bem executada, então a gente fez então a sondagem, o tecido sadio, tomografia para definir os limites da lesão, se realmente se tratava de uma reabsorção interna. Foi feito então aí a pulpectomia, o dente foi descontaminado, medicado com biocetemp durante 1 mês e depois realizada a obturação. A gente marcou aqui para poder enxergar melhor aonde foi feita a gutapercha e aonde foi colocado o cimento biocerâmico. Um outro caso de reabsorção interna e molar inferior, nós vemos aí a primeira, foi então feito um preparo muito bem realizado, com uma irrigação muito bem realizada, medicação com hidróxido de cálcio e depois o fechamento com cimento endodôntico, biocecíler e também com gutapercha. Outro caso de um retratamento endodôntico de reabsorção, então aí foi feita o preenchimento da lesão, a primeira descontaminação, claro, com a medicação e depois o preenchimento da lesão com gutapercha, e esse caso é bem interessante porque o colega foi radiografando passo a passo o processo de preenchimento do biocerâmico dentro da lesão de reabsorção. Lembrando aqui que ele colocou, praticamente nem usou o cone, usou um pouquinho só de cone na região apical. Próxima reabsorção é a reabsorção cervical inflamatória. Então, a reabsorção inflamatória, ela acontece na região cervical, como o nome já diz, e tem como causa principal uma inflamação periodontal. E é muito importante entender isso, diagnosticar, bem diagnosticado, porque é muito frequente a realização de tratamentos endodônticos nesses casos e não há a intervenção periodontal, a intervenção cirúrgica, e o caso acaba continuando, esse caso acaba progredindo porque não foi feito o tratamento correto. Então, é importante detectar muito bem as causas. E características também clínicas marcantes dessas lesões, é muito importante que a gente observe. A gente tem, inicialmente, às vezes, alguns casos são muito difíceis de detectar. O que nós temos numa reabsorção inflamatória? Na parte pulpar, nós podemos ter de tudo, desde uma polpa sem qualquer dor, sem qualquer inflamação, até uma inflamação pulpar irreversível, reversível, ou até mesmo uma necrose, dependendo da extensão da lesão. Lembrando que essa lesão ela se inicia no periodonto, então é como uma cárie. Lesões pequenas, lesões pulpares pequenas, lesões maiores são agressões pulpares maiores. Esse caso, por exemplo, o que nós conseguimos ver aqui? No canino, uma leve imagem rosada na coroa. Aqui, num outro caso, nós já conseguimos observar uma lesão mesmo
cervical, no molar inferior. Aqui nesse outro caso, nós observamos na região palatina do primeiro molar, nós observamos então discreta inflamação na sondagem, também um sangramento na sondagem na região palatina. Nesse caso aqui já é um caso um pouquinho mais fácil de se diagnosticar clinicamente, porque nós vemos a lesão ali, nós vemos a destruição na região palatina do lateral. E de novo o aspecto radiográfico também fundamental para essas lesões. Nós observamos nesse caso clinicamente uma lesão discreta na região vestibular e radiograficamente nós enxergamos perfeitamente aí uma lesão regular na região cervical. Diagnóstico básico, então, de uma reabsorção cervical inflamatória, unindo o aspecto clínico com o aspecto radiográfico. Então, aí, as características radiográficas, nesse caso, também uma lesão regular. Outro caso com uma lesão um pouquinho menos irregular, nós também vamos ver aqui nas lesões cervicais invasivas, que são um pouco diferentes. Mais um aspecto bem irregular, bem redondo dessa reabsorção cervical. Aqui nós temos também outra reabsorção cervical bem parecida com o que a gente já mostrou no molar inferior. Lembrando da necessidade da tomografia para esses casos. Um caso que a tomografia foi fundamental na elucidação de uma reabsorção lateral aí do canino, né? Nós conseguimos observar no exame de rotina uma reabsorção cervical. Então é fundamental procurar nos exames, principalmente na tomografia, mas também no exame clínico, a origem da lesão. Se a gente detectar a origem, nós precisamos depois fazer a restauração dessa região, o fechamento dessa região. Senão, nós não teremos a resolução correta do caso. Histologicamente aí, nós vamos ver então a ação dos osteoclastos externamente, que os osteoclastos vêm pelo tecido gengival, no caso de uma inflamação crônica. Outra dúvida que os nossos alunos têm, será que é uma cárie ou uma reabsorção cervical? Então é importante que a gente entenda que há diferenças marcantes entre as duas. Numa cárie, você enxerga tecido infectado, escurecido, coisa que na reabsorção não acontece. Outra coisa, a gengiva costuma não cobrir a cárie. A infecção cariosa, ela afasta o tecido gengival, como nós estamos vendo aí na figura da esquerda. Enquanto que na reabsorção, a gengiva normalmente cobre essa lesão. Aliás, a reabsorção, para poder existir, ela precisa de um tecido vivo a cobrindo. E esse tecido vivo, inclusive, faz toda a limpeza biológica, né? Ela não deixa nenhuma contaminação. Por isso que são áreas muito regulares, muito diferentes de uma lesão cariosa. Radiograficamente, inclusive, as lesões cervicais são mais uniformes, com um gradiente de reabsorção de radiopacidade uniforme, enquanto que a cárie não. A cárie costuma ter um gradiente de radiopacidade bem diferente. E os tratamentos, então, para a reabsorção cervical? É muito importante entender a causa para que nós possamos entender que os tratamentos são muito diferentes. Então, dependendo do tamanho, da localização, do quanto ela já envolveu a polpa, do quanto ela já atingiu a polpa, então nós vamos ter aí tratamento cirúrgico, tratamento restaurador, cirúrgico periodontal, né? Tratamento restaurador, tratamento endodôntico, dependendo do tipo de reabsorção. Então aqui, por exemplo, nós temos um caso de uma lesão que não atingiu a princípio a polpa e o tratamento foi apenas cirúrgico e restaurador. A lesão foi isolada, foi feita então a limpeza de toda a região, a retirada do tecido de granulação e posteriormente a proteção e a restauração desta lesão
sem o envolvimento endodôntico. Aqui também nós temos um tratamento endodôntico e cirúrgico. Nós tínhamos uma lesão grande, de grandes dimensões, fizemos uma observação tomográfica também, um paciente que tinha queixa de dor, a lesão por palatino muito bem visível, né? E aí então o que nós fizemos? Nós fizemos a pulpectomia, já fizemos o tratamento endodôntico e marcamos uma complementação cirúrgica para outra sessão. Então, na outra sessão, nós rebatemos o retalho, fizemos a restauração da região lesada com MTA e aí nós, então, terminamos o caso com a complementação, fechando com resina a região mais a cervical. Os biocerâmicos são excelentes para região interna, em contato com osso e tecido periodontal. Mas quando há o contato externo com saliva, nós devemos então fechar com resina. Então, na terceira sessão, nós rebatemos o retalho e fechamos com resina composta. Então, aí o caso final. Um mês aí o acompanhamento do caso. Aí o aspecto radiográfico, então, do tratamento. Mais uma variação da reabsorção cervical é a reabsorção cervical invasiva. O aspecto é bem diferente, há uma invasão da região da dentina, né? Então produzindo um aspecto diferente, com uma dificuldade maior de tratamento. Nós temos 4 classes de tratamento, a gente consegue tratar muito bem até a classe 3, embora eu tenha alguns tratamentos de sucesso realizados também na classe 4. Quais são as causas, então, da invasiva? É a mesma coisa, né? Nós temos aí uma inflamação, uma infecção periodontal, normalmente uma inflamação periodontal, e há, então, a invasão generalizada dos osteoclastos pela dentina, causando, então, as lesões reabsortivas. A característica clínica é muito parecida com a outra reabsorção, né? Nós temos aí inflamação periodontal, nós temos talvez sangramento, talvez sondagem positiva. Nós temos aí, aqui nós vemos a sondagem positiva no caso da minha querida colega Débora Celera, um caso bem interessante de reabsorção invasiva, e nós vemos também aí radiograficamente o aspecto que nós já vamos falar bem característico. O aspecto radiográfico, ele é muitas vezes de difícil observação. Eu costumo dizer para os alunos, sempre que observar algo diferente na radiografia, algo que foge daquilo que você aprendeu na faculdade como normal, peça uma tomografia para pesquisa. Esse caso, por exemplo, é um caso que a gente observa aqui uma imagem meio esfumaçada, uma imagem bem difusa, difícil, muito difícil de a gente discernir, porém, é bem característico de uma reabsorção invasiva. Aí foi feita, então, a tomografia e a gente observou. Aqui um outro caso também de reabsorção invasiva, em onde foi feita a tomografia, fundamental para a observação da lesão, a extensão da lesão, fazer um planejamento melhor do tratamento. E os tratamentos para a reabsorção cervical invasiva são os mesmos da outra reabsorção cervical, da reabsorção cervical convencional. Depende muito do tamanho da lesão. Então, nós podemos somente fazer um tratamento cirúrgico para fechar a lesão, descontaminar, fechar, com um tratamento restaurador para restaurar aquela área, ou também fazer o tratamento endodôntico, muitas vezes com complementação cirúrgica, muitas vezes até mesmo com o auxílio do autotransplante. Aqui nós temos um tratamento endodôntico e cirúrgico, um molar superior com uma reabsorção cervical invasiva. Nós pedimos a tomografia, verificamos bem a lesão, o aspecto clínico muito difícil, o paciente não tinha qualquer aspecto, muito difícil de diagnosticar clinicamente, um pouquinho de sondagem somente na palatina e, na verdade, o colega nos enviou o paciente porque foi um achado radiográfico durante um exame de rotina. Nós, então, procedemos ao tratamento endodôntico convencional. É um tratamento difícil porque, às vezes, a lesão já invadiu
ao espaço endodôntico, mas nesse caso nós conseguimos um tratamento bem realizado, conseguimos fazer um tratamento com pouca interferência do tecido periodontal, fizemos então o tratamento endodôntico com cimento, sempre com cimento biocerâmico, e depois, na segunda sessão, nós fizemos então o acesso cirúrgico à lesão, nós podemos ver bem aí a área já, e podemos ver inclusive a gutta-percha, o cimento endodôntico que nós utilizamos no tratamento, e fizemos o fechamento desta lesão com material biocerâmico, com o BioCRepair da Angelus, e retornamos então o retalho, e esse paciente foi acompanhado, e o caso aí já tem aí uns 3 anos com sucesso. Outro caso de uma reabsorção cervical invasiva, em que foi feito o tratamento endodôntico e o reimplante intencional. Então, uma reabsorção de grandes dimensões, classe 4, o paciente tinha bastante dor e sangramento na região do palato, tinha uma inflamação considerável, embora não muito visível clinicamente, mas sangrou bastante na sondagem. E aí nós pedimos a tomografia, e na tomografia nós vimos uma lesão, então bem grande, uma lesão extensa, aí nós podemos ver a bolsa, né, a bolsa de grandes dimensões, e na tomografia então a lesão bem grande, com demarcação, uma área bem difícil de restauração, de cirurgia parendodôntica, presença do seio maxilar, a presença, é um caso na furca na região palatina. Então nós optamos por fazer o tratamento endodôntico convencional, e aí então nós podemos ver o tratamento sendo realizado na primeira sessão, e na segunda sessão nós optamos pelo reimplante intencional. Nós removemos o dente do seu alvéolo, fizemos o tratamento, removemos o tecido periodontal, o tecido de granulação, removemos todo aquele tecido causando a reabsorção e fechamos com resina composta e colocamos de novo o dente ali na posição. Então aí nós vemos o processo todo de remoção do dente, de limpeza, de restauração, na verdade, com resina composta. Fizemos também a apsectomia daquele dente que a gente já tinha tratado o canal, daquelas raízes que nós já tínhamos tratados. Fizemos então a apsectomia e depois a recolocação e a fixação do dente no alvéolo. Esse caso, ainda o dente reposicionado, esse caso também vem sendo acompanhado com sucesso. Mais um caso em que houve o tratamento endodôntico e cirúrgico, um caso de reabsorção invasiva. Então aí foi feita a tomografia. Na tomografia nós observamos onde há a entrada da lesão, o início da lesão, caso realizado pela doutora Vanessa Pessotti. Então aí nós vemos na tomografia muito bem marcada uma reabsorção que atingindo 4 dentes, os pré-molares e os molares. Então, nos pré-molares foi realizado um tratamento convencional. Então, a primeira sessão o dente foi fechado, já e selado com cimento biocerâmico. Depois, o tratamento cirúrgico foi realizado também nos dentes molares. E nós vemos, então, um caso muito bem realizado pela doutora Vanessa Pessotti. Agora nós vamos falar da anquilose, da reabsorção por substituição, que, como nós já falamos, é uma reabsorção à parte das outras reabsorções. O processo reabsortivo é muito diferente. Então, a reabsorção ocorre porque tecido ósseo invade e substitui cemento e dentina. Por isso o nome reabsorção por substituição. Quais são as causas de uma anquilose? Basicamente, a causa é física. Um trauma causou a remoção da proteção, da camada de proteção da raiz do cemento, causou o dano aos restos epiteliais de malacéis, e aí então ocorre esta reabsorção. Há alguns casos que são idiopáticos, porém normalmente são ligados a traumas que o paciente não lembra,
E também esses casos podem acontecer porque ocorre a atrofia do tecido periodontal das células periodontais em dentes não irrompidos. Característica clínica é muito difícil do diagnóstico, mas tem algumas coisas que são marcadas. Por exemplo, na percussão, quando você bate num dente com anquilose, o som é muito diferente de um dente normal, porque o dente normal, o som é dissipado pelo periodonto, enquanto que numa anquilose, como não há mais o periodonto, o som costuma ser mais agudo. Então aí costuma ser um pouquinho mais fácil de a gente conseguir fazer um diagnóstico. Outra característica clínica comum quando ocorreu a anquilose na fase de crescimento do paciente é que o dente anquilosado está em infraoclusão. Porque o paciente se desenvolve, os demais dentes que estão com periodonto saudável se desenvolvem também, porém o dente com anquilose ele acaba ficando e fica esse aspecto, então, de infraoclusão. Radiograficamente, de novo, como em toda reabsorção, nós vamos então definir o diagnóstico. Radiograficamente, nós vamos observar o quê? Tecido ósseo substituindo o tecido periodontal. E também não há imagem de lise óssea. Quando nós observamos alguma imagem radiolúcida óssea, é que há também uma inflamação, uma infecção, normalmente numa área lateral, perto desta anquilose. Às vezes nós temos as duas lesões juntas, mas o aspecto radiográfico básico é de tecido ósseo substituindo tecido dentinário. Então, vários casos aí, nós vemos aí esses 3 dentes, os incisivos e o canino, com uma reabsorção bem marcante, visto aí na panorâmica. Nesse caso aí, nós temos somente a gutaperte. O que nós imaginamos aí? Que o paciente sofreu um trauma, esse trauma, logo depois veio a anquilose, o colega tratou, a anquilose continuou, e então o paciente, esse trauma ocorreu quando o paciente tinha aí os seus 9, 10 anos, o paciente se desenvolveu, a raiz anquilosada sumiu, né, porque foi substituída por osso, e ficou somente a gutaperte ali na região óssea. Outro caso de anquilose em molar, eles também acontecem, normalmente por causas oclusais, de trauma. Histologicamente, então, nós não observamos a presença de osteoclastos. Nós temos aí o contato do osso diretamente com o cemento ou com a dentina. É bem diferente, então, das demais reabsorções. E o tratamento? O tratamento que pode ajudar, na verdade não há um tratamento para parar a reabsorção. A literatura nos indica que, fazendo o esvaziamento do canal radicular, preenchendo por um tempo com um cimento de hidróxido de cálcio, pode ser que a gente consiga diminuir a velocidade da reabsorção. Mas eu vejo muitos casos de anquilose que, mesmo isso sendo feito, ela se desenvolve da mesma maneira. Também há a citação da luxação cirúrgica. Quando você notar que está começando uma reabsorção, tentar fazer uma luxação cirúrgica para tentar quebrar aquela região ali de anquilose. Então, nós vamos aí alguns casos. Esse caso aqui de um paciente sexo masculino, 10 anos após o trauma, além da anquilose nos dentes no 11, nós temos também uma reabsorção cervical. Então, são 2 lesões, mas a gente consegue observar muito bem na região média apical a imagem de reabsorção substitutiva. E aí nós observamos também, clinicamente, característica, como nós falamos, há 2 características clínicas marcantes. O som da percussão, né? O som da percussão mais agudo, e esse dente está em infraoclusão. Um outro caso aqui, de um paciente de 15 anos, esse paciente procurou a gente 7 anos após a avulsão, ocorreu a avulsão, os dentes foram reimplantados. Eu, pessoalmente, não faria um tratamento desse, é muito difícil fazer reimplante em pacientes em fase de crescimento, os resultados não são muito bons. Então, a gente observa aí uma anquilose bem marcada, a gente observa uma infraoclusão bem marcada e um dano ósseo muito grande para esse paciente.
com uma difícil resolução cirúrgica, estética, para devolver aí a estética e a função para esse paciente. A gente consegue observar aí também lateralmente, né, como essa anquilose está bem marcada. Aqui um outro caso de anquilose de um paciente com sexo masculino, 14 anos, ele tinha um tumor, a indicação cirúrgica, então foi feita a cirurgia e após a cirurgia, os molares e os pré-molares apresentaram uma reabsorção, então, substitutiva, provavelmente causada pela manobra cirúrgica. A manobra cirúrgica foi de uma tal maneira agressiva, entre aspas, né, que acabou causando a lesão dos restos epiteliais de Manassés e a destruição da camada protetora do cemento. E aí, então, ocorreu essa anquilose. Nós observamos, então, o aspecto bem marcado aí nas radiografias periapicais. Mais um caso, paciente sexo masculino, 15 anos, 3 anos após a avulsão, bem marcado aí a infraoclusão também, um aspecto clínico muito comum. E a gente consegue ver nesse caso aí como que ocorreu então a evolução dos 12 até os 15 anos, como o desenvolvimento do paciente ósseo, o desenvolvimento de crescimento do paciente, como se identificou em infraoclusão. E o resultado estético, muito difícil de se recuperar um caso desse. Então aí nós acabamos o assunto de reabsorções radiculares, um assunto fascinante para o cirurgião dentista clínico geral, para o endodontista, para o estudante de odontologia. Então eu espero que o assunto tenha sido bem abordado, que vocês tenham gostado. E eu fico à disposição para esclarecimentos aí nas redes sociais, aí no YouTube. Podem fazer perguntas que eu vou responder com muito prazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço.